Olá, irmãos. O tema que trago hoje é capacitação do Espírito para testemunhar. O verso bíblico em destaque está no livro de Atos, capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Imagine você e mais 11 amigos, tendo aproximadamente 30 anos, morando numa praia não muito conhecida, sem nunca ter ido para a escola, ganhando a vida pescando numa jangada. E um certo dia você recebe a missão do próprio Deus para anunciar a salvação ao mundo. Parece uma missão difícil, né? Agora imagine tudo isso num tempo onde não havia telefone, televisão e nem redes sociais. Seria uma missão impossível. Porém, com a atuação do Espírito Santo, os apóstolos, praticamente com a mesma situação citada, foram capacitados a levar a mensagem da cruz, transformando os corações e mudaram o mundo. Chacoalharam o mundo. Para falar a verdade, o mundo nunca mais foi o mesmo. Nesse tema, vamos ver o poder do Espírito Santo que conduziu a igreja primitiva no século I e que continua auxiliando poderosamente a igreja nos dias de hoje. Quando Jesus cumpriu sua missão aqui na terra e subiu aos céus, ele prometeu que o Espírito Santo viria na missão de ajudar os apóstolos a pregar o Evangelho ao mundo. O Espírito guiou e capacitou os apóstolos a testemunhar a mensagem da salvação. Quando a questão é testemunhar Jesus ao próximo, ele sempre está presente. Ele age tipo nos bastidores da nossa realidade, de um modo perfeitamente sincronizado, preparando os corações daqueles a quem anseiam pela palavra da salvação e na outra ponta nos guia ao encontro dessas pessoas, inspirando cada palavra que usamos, tipo naquele curso bíblico, naquele evangelismo, ou até mesmo naquela mensagem no WhatsApp, convencendo as almas em relação ao pecado, à justiça e ao juízo. Vemos aqui, com essa dinâmica, que eu particularmente chamo de mecânica quântica divina, que o Espírito Santo não é uma força, nem uma energia ou um karma, que muitos pregam por aí erroneamente. Ele é uma pessoa com intelecto e sabedoria divina. Seu objetivo final é conduzir o maior número de pessoas a Jesus, glorificando. Ele tira a pessoa da Matrix, que é um estado de alienação de Deus, fazendo com que ela se arrependa e volte ao caminho da vida. E uma vez no caminho da vida, ele transforma a pessoa em seu mensageiro, missionário ou arauto, testemunhando a justiça de Jesus nesse mundo que está com prazo de validade vencido. Testemunhar é isso, é cooperar com o Espírito Santo a glorificar Jesus, mostrando que nós saímos da morte para a vida e por meio do poder dele. Sem dúvida, o livro de Atos é um manual de como uma igreja, em qualquer tempo, deve se comportar perante os desafios da sociedade. É um relato emocionante e empolgante de como o Espírito Santo atuou através de seus embaixadores na pregação do Evangelho. No livro de Atos, vemos vários textos que falam do crescimento miraculoso da Igreja de Deus. O Dr. Lucas, que escreveu o livro, faz isso com maestria, pois vemos um número crescente de batismo no decorrer da história, de um modo exponencial, onde cada alma importava, de uma empresária, de um carcereiro, de uma escrava possuída por demônios, de um eunuco. Cada indivíduo era importante. Mas o que destaca nesse tema é o plantio de igrejas. Essa é a razão da igreja primitiva crescer e se renovar tão rapidamente. Por isso, não precisamos reinventar a roda. Precisamos apenas seguir a mesma receita dos nossos antigos evangelistas. O plantio de igreja não pode ser negligenciado. Devemos sempre comparar nossas ações com as da igreja primitiva e tê-las como um norte, focando na missão. O Espírito Santo se faz muito presente na vida de seus servos no século I, pois há muitos relatos onde o Espírito abre portas e instrui os cristãos a testemunhar Cristo, sempre preparando os corações sedentos antes da palavra ser anunciada, como já falamos antes. Não podemos esquecer que atualmente acontece a mesma dinâmica divina que acontecia no século passado. Quer dizer, que acontecia no século I. O que mudou então? A única coisa que foi tirada dessa equação foi o primeiro amor. Devemos reacender nosso primeiro amor e nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo. Desse modo, do mesmo jeito que
eles obtiveram a chuva temporal no dia de Pentecoste, obteremos a chuva serôdia nos nossos dias. E assim o Evangelho será pregado ao mundo inteiro. E finalmente, o segundo advento. Cristo não vai vir antes da chuva serôdia, por isso ela deve ser a nossa próxima e urgente meta. Há outra coisa além da atuação do Espírito na vida dos santos, a palavra de Deus. O Espírito realizou milagres na vida dos santos do Velho Testamento. E o mesmo Espírito inspirou os santos no Novo Testamento a testemunhar as mesmas ações milagrosas do passado. Se a palavra inspirada foi o fundamento da autoridade para transformar os corações naquela época, por que não seria dessa época? A palavra de Deus é eterna. Ela continua com a mesma autoridade do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Por isso, temos que estimar a palavra, se deleitar na palavra, conhecê-la, manuseá-la corretamente. Não podemos negligenciar o seu estudo. Enfim, temos que priorizá-la. A energia criadora que trouxe os mundos à existência está na palavra de Deus. Essa palavra comunica poder e gera vida. Cada ordenança é uma promessa. Quando é aceita voluntariamente e recebida no coração, traz consigo a vida do ser infinito, transformando a natureza, restaurando-a à imagem de Deus. Ellen White, no livro Educação, página 126. Não há limites para o poder transformador do Espírito Santo. Ele vai infinitamente além do que nossa mente cogita. Por isso, não podemos fazer suposições sobre quem ou não será alcançado por ele. Nossa obra é testemunhar. Quem faz o milagre é o Espírito Santo. O livro de Atos, que muitos chamam de Atos do Espírito Santo, dá exemplo de pessoas incomuns que foram transformadas por eles. Quer um exemplo? Lídia, uma próspera empresária judia que Paulo encontrou na cidade de Filipos. Trazendo para os dias de hoje, podemos compará-la a Luísa Helena Trajano, mais conhecida como a dona da loja Magazine Luiza. O carcereiro de Filipos, que guardava Paulo e Silas, seria hoje um concursado agente penitenciário. Quem não respeita um funcionário público, hein? Dionísio, o Areopagita, na cidade de Atenas, corresponderia hoje ao nosso saudoso Sérgio Moro, juiz Sérgio Moro. Crispo, chefe da sinagoga judaica na cidade de Corinto, poderia ser um Valdemiro Santiago. Esses exemplos são para confundir aqueles que dizem que só se convertem a Deus um ex-drogado, ex-alcoólatra, um ex-morador de rua, enfim, um ex-problema. Deus tem um propósito para cada ser humano na Terra. Ele alcança todas as pessoas sem fazer acepções. Nós é que limitamos a atuação do Espírito em nossas vidas. Ele sempre vai querer nos salvar porque Ele é amor. E o amor é a favor da vida. Nós decidimos se vamos deixar Ele transformar nossas vidas e seguir o caminho do bem, ou depois de todo esse discurso, vamos escolher esquecer o que escutamos e rejeitá-lo. Quer um bom conselho? Escolhe a vida.